empata aos 90 minutos, por favor. Obrigado. Não, eu fiquei satisfeito, porque eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. E eu acho que é isso que nós queremos. Uma entrega total em busca do resultado. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. Eu acho que foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians trabalhou até o último minuto para tentar virar a partida. Acho que tivemos merecimentos aí. Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Isso daí se repetiu muito no ano passado, ao longo do Campeonato Brasileiro. No único momento que nós dávamos tínhamos um probleminha qualquer, acabava saindo um gol. Isso nós temos que nos atentar, buscarmos uma correção e que não se torne um fato recorrente, porque eu não tenho dúvidas que a equipe teve merecimentos para que pudesse ter até coisas melhores, além daquilo que foi alcançado. Mas fico muito satisfeito porque vi uma equipe que se entregou do primeiro ao último minuto em busca do resultado. Dorival, boa noite. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Sobre a montagem do ataque, você já testou o Guinegão, sendo essa dupla do Yuri Alberto nas ausências do Memphis, o próprio Vitinho começa a temporada assim, e hoje você opta pelo Kaique. Eu gostaria de entender essa alternativa, até por conta da ausência do Memphis, e também se você considera a possibilidade que o Memphis jogue na quinta-feira contra o Santos. Obrigado. Não, totalmente descartado, jogo de quinta-feira. Nós continuamos buscando uma opção que se encaixe, e aquele que der uma resposta mais positiva, é natural que vai continuar tendo oportunidades. Nós temos que encontrar dentro do nosso grupo uma resposta imediata para uma função tão importante. Aqui, Dorival, Rafael Esgriles, Energia 97. Me permita duas perguntas, dois questionamentos. Primeiro, de um jogador importante, que é o André Carrillo, mas só que na temporada passada ele sofreu com problemas físicos, algumas lesões, e começa como titular a temporada. Mas ainda dá para ver que ele ainda sente um pouco da parte física. Isso te preocupa? Como é que está essa questão aí da volta física do Carrillo? E a outra pergunta sobre a estreia do Matheus Pereira. Como você pensa ele desde o início de um jogo, por exemplo? Onde ele fica? Mais para o lado direito, mais centralizado? Bom, o Matheus é um segundo homem de meio, muito mais pelo lado esquerdo, dentro de uma necessidade como no jogo de hoje. Ele fez a função de um 5, com tranquilidade, sem problemas nenhum. Com relação ao Carrillo, é um jogador importante, vocês sabem muito bem, nós saímos 15 dias depois de todo mundo, voltamos praticamente sem período de recuperação e tão pouco de um condicionamento melhor. Nós vamos ter muitas dificuldades ao longo desse processo, vocês podem ter certeza disso. Eu já avisava isso, que os campeonatos regionais, principalmente paulistas, seria uma armadilha muito grande para todas as equipes. Nós ainda, assim como São Paulo, Palmeiras, Bragantino, Santos, não recuperamos e nem tão pouco nos condicionamos para um ano tão importante. Então, nós vamos ter que conviver com altos e baixos, com oscilações, e isso daí vai ser recorrente. Aproveitar apenas um detalhe. Muitos vieram me falar a respeito que eu havia disponibilizado Carrillo e Martínez para uma possível troca. É uma mentira muito grande isso, não aconteceu. Eu não disponibilizei nenhum atleta do nosso grupo. Eu preciso de mais gente ao nosso lado e não jogadores que saiam. Gosto, sim, do Alisson, foi um jogador importante na passagem que eu tive pelo São Paulo, mas eu quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu estou precisando que reforcem, que cheguem mais atletas e não que percamos aí no meio do caminho. Tenho um respeito grande por esses atletas, por isso não gosto de ver meu nome envolvido numa situação que é mentirosa. E um segundo detalhe, apenas o Martínez, essa situação que aconteceu, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso próprio grupo, para que ele possa ter a confiança em poder retornar dentro da sua melhor condição.
Dorival, aqui embaixo de você, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Eu sei que pode parecer meio cruel, né? Mas a próxima rodada é a metade dessa fase inicial do Campeonato Paulista. É o 4º jogo de 8. Você falava das dificuldades e a última rodada, a próxima rodada, na verdade, é a última que o Corinthians vai ter antes de ter que dividir forças entre o Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil mais à frente. Nesse momento, diante dos 4 pontos de 9 disputados, preocupa, de certa forma, a comissão ficar de fora da fase mata-mata? Como é que vai ser o planejamento com o Campeonato Paulista, agora que ele vai ser, na teoria, a competição mais frágil ali dentre as outras nacionais, né? Olha, o Corinthians foi a única equipe que pegou praticamente 3 clássicos na mesma semana. É uma coisa impressionante. Bragantino, agora São Paulo e em seguida Santos. Nós não temos outro caminho. Ninguém faz milagre, não tem como fazer. É uma equipe que ainda não está condicionada, é uma equipe que está buscando uma recuperação que eu falo física, por termos terminado disputando finais até 20 dias atrás. É impossível você manter e alcançar uma regularidade dentro de uma competição já iniciando, acredito eu, que com 9, 10 dias. Então, assim, nós vamos ter dificuldades, podem ter certeza disso. E estamos fazendo de tudo para minimizar todos esses problemas que eventualmente teremos. Inclusive mudanças dentro do elenco, do grupo, uma equipe que jogue quarta, outra equipe que jogue domingo. Não, nós não temos outro caminho. Senão, nós vamos correr um risco de, já na abertura de campeonatos importantes, como o brasileiro, nós temos aí jogadores perdidos para o departamento médico, que é tudo que nós não queremos. Nós estamos tentando evitar ao máximo esse tipo de situação. E, para isso, nós vamos ter que modificarmos em todas as rodadas. Boa noite, Dorival, Vitor Schicaroli do GE. Queria aproveitar a sua sinceridade para perguntar sobre o Kaká, né? Que teve uma situação ali com o Kaká no último jogo e hoje ele não foi relacionado. Se de repente ele estaria sendo envolvido em alguma negociação ou se foi apenas opção técnica também. Dorival, obrigado. Nenhum, nem outro. Ele tem uma lesão, apenas isso. Ficou fora dos treinamentos e está buscando uma recuperação no departamento médico. Dorival, aqui, boa noite, Matheus Ribeiro, TV Globo. A gente sabe que o São Paulo passa por dias políticos conturbados nos últimos meses, né? Algo que o Corinthians viveu também num passado recente. Eu queria te ouvir a respeito disso, agora que o Corinthians começa um ano numa situação mais confortável nesse sentido, o quanto que um bastidor político conturbado ele afeta para vocês dentro de campo também. Obrigado. Nós tivemos uma experiência grande e não foi positiva, todos sabem disso. Graças a Deus fizemos de tudo para que as coisas aqui pudessem serem resolvidas e tenho certeza que estão tomando um caminho de uma regularização ou uma regulamentação. Eu acho que isso é um fato importante. No mais, é um sentimento que fica. Vemos 2 grandes clubes passarem por momentos muito semelhantes em um curto espaço de tempo. Dorival, aqui. Boa noite. Matheus Poggioli, Portal Meu Timão. Aqui em cima. O Corinthians já contratou um lateral direito, um zagueiro e um meio-campista. E também tem o João Ricardo, que está aguardando os exames para vir para cá. Além desses, o Corinthians busca mais quais posições para compor o elenco na temporada? Me desculpa, mas sobre posições eu não falo. Mas eu gostaria de ter mais alguns elementos que viessem a fortalecer o nosso grupo, para que nós possamos ter condições de fazermos um campeonato muito mais regular do que foi no ano anterior. Dorival aqui, boa noite, Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, sobre a entrada do Pedro Raul, que deu uma sustentação ao ataque, um jogador mais posicional do que estava antes. Como você avalia a partida dele e a participação dele no gol? E, em segundo lugar, o Corinthians vai jogar a estreia do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, né, contra o Bahia. Como você enxerga essa situação de não jogar na Neoquímica Arena, antecipação da data e jogar na Vila Belmiro? Obrigado. Bom, nós tivemos necessidade de uma antecipação, não tínhamos outro caminho. Teríamos jogos aqui em São Paulo que impossibilitariam essa alteração. A alteração era necessária, nós não tínhamos uma outra opção. Foi conversado com a diretoria e a comissão técnica e chegamos a um consenso de que, jogando na Vila, nós, pelo menos, igualaríamos as condições do nosso adversário. Desculpe a primeira. É a função dele, é um jogador que entra
com condições de poder ser um definidor, não sendo de poder servir também. Eu acho que nós pesamos ainda mais, um pouco mais a área de São Paulo, e pelo volume que tivemos, encontramos merecimentos aí para que tivéssemos feito o gol de empate. Eu acho que a equipe produziu para poder sair com um resultado melhor, mas fico feliz também que essa recuperação tenha vindo com o espírito que nós voltamos a resgatar daquele Corinthians lutador, brigador até o fim, até o último instante, em busca do melhor resultado possível. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Bom, no primeiro tempo o Corinthians teve algumas oportunidades, né? Teve bastante criação também do meio do campo para frente, e no segundo tempo o Corinthians não teve tanta eficiência quanto talvez no primeiro tempo. Se tivesse um pouco mais de calma, faria algumas oportunidades que perdeu. O que faltou para o Corinthians no segundo tempo ter também a pressão de saída de bola, pressionando o São Paulo lá em cima desde o primeiro minuto? O problema todo é que o São Paulo se comportou de uma outra forma no segundo tempo. O Corinthians não deu espaços, dificilmente eles passaram da linha do meio, como vinha acontecendo em alguns momentos da primeira etapa. Em razão disso, nós tivemos dificuldades de infiltrações. É uma equipe muito bem postada, que joga com aproximação, tem jogadores de nível, de qualidade, jogadores muito técnicos, e mesmo assim o nosso pé de pressiona estava muito ligado e produzindo resultados importantes. Nós tentávamos atacar na perda da bola, recuperávamos, voltávamos a criar. Agora, foi uma equipe que se postou muito bem no último terço, se defendeu muito bem. Então, para mim, as maiores dificuldades foram geradas muito em razão do posicionamento que o São Paulo adotou na segunda etapa. Boa noite, Dorival, aqui, José Eduardo da agência Timão. Bom, na primeira rodada aqui na Neoquímica Arena, você chegou até a elogiar a arbitragem. Hoje, deu para perceber um pouco do elenco corintiano e até do senhor uma insatisfação, uma impaciência ali com algumas decisões da arbitragem. Gostaria que você comentasse um pouco se influenciou no resultado, de alguma forma, no desempenho do Corinthians. Não, de maneira nenhuma. Não houve interferência no resultado. Apenas alguns critérios que não foram iguais para os dois lados. Nada além disso. Mas não foi uma arbitragem ruim, não. Não teve interferência, não teve problemas nenhum. É um árbitro seguro, sabe apitar. Apenas alguns critérios usados de uma maneira ou de outra, para um lado, para o outro, que não foram semelhantes. Apenas isso. Mas não interferiu no resultado da partida. Opa, Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Uma pergunta um pouquinho mais na parte tática. Nesses primeiros 3 jogos do Corinthians no Paulista, em determinados momentos da partida, você recuou o Carrilho para ser um primeiro homem de meio campo para fazer a distribuição do jogo do Corinthians. Eu queria saber se isso é algo mais contextual, contra equipes mais fechadas, se você pode também usar essa estratégia desde o começo da partida, como que você vê essas situações em que o Carrilho acaba sendo esse construtor? Obrigado. Olha, primeiro a necessidade de termos mais um homem nesse setor, que é justamente uma função em que o Ranieri, com a saída do Maicon, ele praticamente vem trabalhando sozinho. Sozinho, que eu falo, apenas um homem na função. Nós estamos buscando aí novas opções no mercado. Temos o Charles, que eventualmente também faz também executa essa função em campo, mas de um modo geral assim, eu gostaria de ter um elenco um pouquinho mais recheado, com mais opções, para que nós pudéssemos aí sim buscarmos uma distribuição, até pontuando que a cada rodada, fatalmente, nós teremos algumas alterações de uma partida para outra. Dorival, boa noite, Fábio Lázaro aqui, do UOL. Você falou sobre alguns nomes, então aproveitando esses nomes que você falou, um nome que ainda não foi confirmado, mas que sabemos que está bem próximo, até o Paz hoje na transmissão comentou, que é um nome próximo, aguardado, a chegada, que é o Caio César. O quanto ele desafoga, você sempre, desde o ano passado, você falava das opções pelo lado, de ter mais opções de jogadores pelos lados, e se me permite só um esclarecimento, você falou que o Memphis tem chances de jogar na quarta-feira, no meio de semana. Qual é o prazo? Existe alguma chance dele, por exemplo, não estar na Supercopa? Qual é o prazo de retorno do Memphis?
Previsão, né? Olha, nós estamos aguardando. Ele está iniciando uma transição, mas essa transição ainda pontuando algumas limitações, inclusive com a manutenção de algumas dores. O nível de dor não dá para a gente saber. Então, nós temos que ter tranquilidade e não pontuarmos determinado momento para um retorno ou não. Eu acho que tem que deixar as coisas acontecerem. É um jogador que deve estar chegando aqui na terça-feira, correto? A partir daí, a apresentação, em razão também dos exames realizados, é um jogador que preenche uma função que nós não temos ainda. Tem velocidade, tem 1 para 1 muito interessante. É mais um jogador que chega aí para poder preencher o nosso grupo, e acredito que será uma posição fundamental aí para que possamos ter novas opções dentro de uma partida. Dorival, boa tarde. Ulisses Lopresti do Lance. O Breno Bidon sempre foi um jogador importante para o elenco, mas depois daquele lance contra o Vasco, deu para notar que ele ganhou cada vez mais holofotes, né? E esse ano a gente está vendo ele em uma posição um pouco diferente, atuando mais à frente. Queria que você falasse um pouco do amadurecimento do Bidon desde aquele lance, como que está sendo acompanhar, e se você vê ele hoje como um armador e substituto do Garro na equipe. Assim, de um modo geral, eu acho que é um jogador muito promissor, que ainda tem muita coisa para poder crescer, tem muito espaço para poder crescer, executa várias funções dentro de campo. Jogadores desse tipo aí são raros hoje em dia, no futebol brasileiro. Eu vinha sentindo um crescimento muito grande dele, e não só por aquela jogada, naquele momento da partida decisiva, tampouco por situações pontuais. Ele vinha crescendo muito pela regularidade que vinha demonstrando, pela capacidade de chamar o jogo para si, de distribuir a nossa equipe. Então, ele tem esse perfil, tanto de ser um definidor, quanto também de ser um jogador que se aproxime para tabelas, para 1-2, para infiltrações, e assim também como a armação. Eu acho que é uma característica interessante, e em cada função ele sempre acrescenta algo mais. Como nós já o colocamos também como um segundo volante, na teoria, um jogador com uma obrigação um pouquinho maior de marcação, e ele se deu muito bem. Por isso que é um jogador que tem toda a nossa confiança, e eu espero que ele continue evoluindo muito. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.